escutarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Estamos no tempo que Paulo profetizou, quando as pessoas não suportam a sã doutrina. O que é sã doutrina? Sã quer dizer saudável, quer dizer uma doutrina santa, uma doutrina pura, um ensino puro do Evangelho. Nós estamos vivendo esse tempo que Paulo falou para Timóteo, que as pessoas elas não vão suportar, elas não vão aguentar, elas não vão querer saber disso. Elas vão ser, refratárias à palavra de Deus. Não vai entrar no coração. Não vai, a pessoa não quer aquilo. É esse tempo que a gente está vivendo. Né? Muita gente é assim. Eles não vão suportar a sã doutrina, o evangelho puro e santo. Muitos hoje querem ouvir apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Ou seja, aquilo que está de acordo com os seus desejos, de acordo com a vontade da carne. A pessoa vai criar argumentos para isso. A pessoa vai, pensar no que é politicamente correto. Jesus ele não está nem aí para o que é politicamente correto. Porque o que é politicamente correto é transitório, é passageiro. Hoje o que é politicamente correto é diferente daquilo que era politicamente correto há 50 anos atrás. Que é diferente do que era politicamente correto há 500 anos atrás. O politicamente correto ele muda, irmão, de tempo em tempo, de região em região. Mas a palavra de Deus é eterna, ela permanece para sempre. Amém? Então a palavra de Deus é por ela que nós devemos nos basear. Não naquilo que, as pessoas querem ouvir. E esse é o problema. Se nós quisermos ser aceitos pelos homens, a gente vai ser rejeitado por Deus. Se a gente quiser ser aceito por Deus, a gente tem que estar disposto a ser rejeitado pelos homens. Não dá, para conciliar as duas coisas o tempo todo. Então, muitos hoje eles querem justamente isso, que vai satisfazer a vontade da carne. As pessoas pensam assim, se eu não concordo, se eu acho muito radical, então não quero ouvir isso aí não. Né? A pessoa não pensa, será que é bíblico isso que eu estou ouvindo? Será que é verdade? Será que é a palavra de Deus? Será que é isso mesmo que Jesus ensinou? Ela não quer saber disso, ela quer saber se ela concorda, se ela não concorda, se aquilo agrada a ela ou não, se é legal aquilo que ela está ouvindo ou não. Irmão, aquilo que é legal hoje pode satisfazer a tua carne, mas a palavra de Deus vai ser legal sempre. Amém? Amém? A palavra de Deus vai trazer vida eterna para você. Né? Eu vou procurando, alguém que pregue o que eu gosto de ouvir, que não exija de mim que eu abandone o pecado, que não exija que eu pare com sexo fora do casamento, que não exija de mim que eu deixe de beber, de fumar, que não exija de mim que eu largue a pornografia, que não exija de mim que eu pare de falar mal das pessoas. Eu quero ouvir alguém, que não pega no meu pé. É isso que as pessoas querem. Ninguém quer alguém que vai pegar no pé. Mas alguém que vai pegar no pé, para exortar, corrigir em amor, é alguém que vai te aproximar de Deus. Amém? Alguém que vai deixar você viver do jeito que você quer, no pecado. Alguém que não é amigo seu, que vai te afastar cada vez mais de Deus. Ame as pessoas que falam a verdade para você. Você tem um amigo ou uma amiga que sempre fala a verdade para você na tua cara, na lata, gosta de você ou não, tá nem aí? Quem tem um amigo assim? Valoriza esses amigos, tá? É raridade isso daí. Eu tenho uma lá em casa. Graças a Deus. Então a gente precisa valorizar e aprender com essas pessoas. Alguém que fala só o que você quer ouvir, irmão, vai te afastar de Deus. Então a gente precisa, ter esse filtro nas nossas vidas. Olha isso daqui, eu escrevi isso aqui, eu vou ler. Sempre haverá alguém que pregue a heresia que a sua carne quer ouvir. Sempre haverá alguém que pregue a heresia que a sua carne quer ouvir. E esses também podem juntar multidões. O que você quer ouvir? Quer ouvir que homossexualismo não é pecado? Não, tem um monte de igreja aí que vai pegar isso, se você quer ouvir isso. Não vai ser aqui, mas vai ter um monte de gente que vai pegar isso para você. Você quer ouvir que sonegar imposto de renda não é pecado, porque tem tanta gente que sonega no Brasil?
quiser ouvir isso, vai ter gente ensinando aí também, né? Você quer ouvir que não precisa se batizar, porque batismo é só um símbolo, né? E você é salvo só pela fé, então isso não tem nada a ver com batismo. Quiser ouvir isso, vai ter gente que vai ensinar isso para você também. O que mais você quer ouvir? Você quer ouvir que falar em línguas é do diabo? Também vai ter gente que ensina isso para você, é só você procurar, né? Você quer ouvir que nem diabo existe? Tem gente que vai pregar, você tem um monte de igreja aí que vai pregar para você que o diabo não existe, porque Jesus já venceu ele, né? Então, você tem um cardápio aí de heresias à vontade para você ouvir o que você quiser. Então você não tem que pensar, sabe, será que eu gosto ou não disso que eu estou ouvindo? Você tem que pensar, isso que eu estou ouvindo é bíblico ou não? É a palavra de Deus, é a verdade ou não? Então é isso que tem que estar no nosso coração. Versículo 4. Muitos não querem ouvir a verdade. Ó. Eles, essas pessoas que rejeitam a sã doutrina, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Entenda isso, irmão, de uma vez por todas. Não é porque você prega a verdade que as pessoas elas vão te aceitar. Não é porque você fala o evangelho que as pessoas vão te querer. Jesus, quer alguém que pregava a verdade mais do que Jesus? Qual foi o resultado da vida de Jesus? Morreu, torturado e crucificado. Agora você acha que você vai pregar a verdade o tempo todo e as pessoas vão só bater palma para você? Esquece. Se você tiver com essa expectativa no teu coração, sabe o que vai acontecer? Você vai ser rejeitado logo que você começar a pregar a verdade. E aí você vai achar que tem alguma coisa errada, ou com você ou com o que você está pregando. E você vai recuar. Então aceita de uma vez por todas isso, tá? Se você pregar a verdade, você vai ser rejeitado. Muitos não querem saber da verdade. Muita gente não está interessada mesmo. E aí, ó, te dou um conselho, não mude a mensagem. Mude o receptor da mensagem. Não mude, sabe, aquilo que você está pregando porque as pessoas não querem ouvir. Prega exatamente a mesma coisa para outras pessoas. Uma hora você vai achar quem quer te ouvir, amém? Né? Jesus ele fala lá em Lucas 10, leia Lucas 10. Eu estou lendo um livro, o livro inteiro é sobre Lucas 10, né, nos primeiros 10 versículos, 11 versículos. O livro inteiro é sobre isso. E aí o livro tem uma parte lá que fala sobre um dos mandamentos de Jesus. Quando Jesus envia os 70 discípulos, eles falam o seguinte, ó, vocês vão numa cidade, se as pessoas não ouvirem a mensagem de vocês, vocês devem sacudir a poeira do pé de vocês e partir para outra. E quando saírem de lá, digam para eles, o reino de Deus é chegado, se arrependam. Quer dizer, você vai entrar numa cidade falando assim, o reino de Deus chegou, precisam se arrepender. As pessoas vão torcer o nariz para você, não vão querer ouvir aquilo, você sacode o pé, né? Sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Você sacode a poeira e vai embora. E quando sair, fala a mesma coisa, ó. Não sei, vocês não querem ouvir, tudo bem, mas saiba de uma coisa, o reino de Deus é chegado, se arrependam dos seus pecados. Não mude a mensagem porque as pessoas não querem ouvir, mude quem vai receber a mensagem. Naquele momento, aquelas pessoas talvez não estavam prontas para receber, mas quem sabe daqui a 2 meses vai passar alguém lá e vai pregar a mesma coisa e as pessoas vão ouvir. Sabe, o problema nosso é que às vezes a gente está pregando lá para um colega de trabalho. E aí a gente fala de Jesus para ele, e a pessoa não quer saber, não quer muito, sabe, esse negócio de arrepender de pecado, santidade, jejuar, orar. Ah, não, é muita coisa para mim, não quero isso. Aí você fala assim para ele, não, cara, mas é legal a igreja. Além dessas coisas, a gente tem lá um campeonato de futebol da hora. Aí você começa a tentar atrair a pessoa com outras coisas. Além, cara, é que você não viu lá, né, os ministérios que a gente tem, meu, é muito legal. É muito legal o que a gente tem lá. Aí você começa a tentar atrair a pessoa com outra coisa. Cara, a gente tem todo... Meu, você precisa de ver, todo sábado à noite a gente faz uma festa lá, é da hora, cara. A pessoa vem para a igreja, mas ela vem porque ela quer Jesus? Ela vem porque ela se arrependeu dos pecados, ela creu em Deus? Às vezes a pessoa está lá por causa do campeonato de futebol, por causa daquela atividade A, B, C. E às vezes essa pessoa fica na igreja.
Não porque ela se arrependeu, não porque ela percebeu que ela era uma pecadora que ia para o inferno e precisava, sabe, se converter a Deus, mas porque ela gosta daquela atividade A, B e C. Mesmo que ela tenha que ouvir, sabe, de domingo à noite, aquele pastor chato pregando, mas ela suporta porque tem atividade A, B e C que ela gosta. E ela continua dentro da igreja, vivendo em pecado, mas está feliz, porque afinal, a igreja é legal pra caramba. O pessoal aqui é gente boa demais, a gente, nossa, se junta, dá risada pra caramba, muito legal. Ela suporta a pregação do evangelho, sabe, pelo social. Vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida sem arrependimento, sem santidade, sem experiência com Deus, sem fazer discípulos, ou fazendo discípulos que são iguais ou piores a ela. Aí eu pergunto para você, um dia essa pessoa vai se encontrar com Deus, vai ser salva? Sim ou não? Não. Mas ela passou o tempo todo frequentando a igreja. Vai ser salvo? Sim ou não? Mas ela fez parte do ministério A, B e C, até liderou. Vai ser salva? Irmão, Deus não vai pegar lá na portaria do céu, sabe, a tua folha de ponto e ver se você veio em todos os cultos de domingo. Se você não faltou nos ensaios. Deus vai olhar dentro do teu coração, ver se tem arrependimento de pecados e fé em Deus. Ver se teve uma vida de obediência e de santidade. O resto é resto. Amém? Então a gente precisa pregar o evangelho e ser fiel. Não mudar porque tem gente que prefere outras coisas. Porque tem gente que não quer aceitar a verdade. Isso vai fazer parte. Então ao invés de ficar tentando atrair as pessoas a qualquer custo, continue pregando para o máximo de pessoas possível. Amém? É isso que nós devemos fazer. Leia depois o livro de Atos. Leia com atenção, você vai ver lá em algumas partes, alguns episódios, o apóstolo Paulo, ele chega numa cidade para pregar o evangelho. Chega naquela cidade lá e fica um tempo pregando, as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem saber da verdade, não querem, elas preferem os mitos. Porque a verdade tem um custo, o evangelho tem um preço. A salvação é gratuita, mas o discipulado custa tudo. Para você seguir Jesus, você tem que abandonar o pecado. E aí as pessoas não querem ouvir aquela mensagem de Paulo. Paulo não fica lá insistindo com ele. Paulo não fica tentando enfeitar o evangelho. Paulo não fica colocando os penduricários na mensagem do evangelho para falar que é mais bacana, que é mais docinha, que é mais suave, que não é tão pesado assim. E aí Paulo simplesmente, ele larga aqueles e vai para uma outra cidade. Chega naquela outra cidade, o pessoal abraça o evangelho. Um monte de gente se converte. Aqueles não queriam, mas esses fizeram. A gente precisa olhar para, sabe, a vida de Paulo, as orientações de Jesus e entender essas coisas. Nem todos vão querer mesmo. Mas isso não deve gerar frustração em nós. Isso não deve gerar desânimo. Mas deve fazer a gente, sabe, pregar para outros, simplesmente isso. Versículo 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Esse versículo 5, só ele já dá uma pregação completa. Paulo ele começa aqui falando, você, porém. O que Paulo quer dizer? Você, porém, quer dizer, é algo oposto àquilo que Paulo estava falando antes. As pessoas que ele estava se referindo nos versículos 3 e 4, essas pessoas elas não queriam saber do evangelho, elas estavam procurando ouvir aquilo que agradava a carne e o coração delas. Paulo fala assim para Timóteo, você, porém, quer dizer, você tem que ser diferente daquilo que eu disse antes. Você não pode ser esse tipo de pessoa que só vai ouvir o que agrada. Você não pode ser esse tipo de pessoa que rejeita a verdade. Mas além disso, Paulo fala algumas características que o Timóteo tem que ter na vida dele, e que nós também temos que ter. Primeiro, seja moderado em tudo. O que quer dizer ser moderado? Né? Ser moderado tem equilíbrio, tenha domínio próprio, não perca a paciência com as pessoas, sabe? Não seja extremista, né, com as pessoas, seja extremo na tua santidade, seja radical na tua santidade, naquilo que é você. O apóstolo Paulo ele fala assim, ó, eu esmurro a minha carne, sabe, submeto ela para que eu mesmo não seja condenado naquilo que eu prego para os outros. Paulo, ele ia contra a vontade da carne dele,
ele ia contra o desejo, ele era radical na vida de santidade dele. Mas ele era paciente com os outros. Então seja moderado, tá? Tem equilíbrio nas coisas. Não é para sair daqui acusando todo mundo, amém, irmão? Né? Ah, o pastor falou lá que eu tenho que repreender. Vou chegar dando bronca geral lá. Né? Vou chegar esculachando. Não é isso não. Né? Então seja moderado em tudo. Tenha equilíbrio, domínio próprio. Não perca a paciência com as pessoas. Não perca a esperança na intervenção de Deus. As pessoas, sabe, às vezes demoram um tempo para ser do Espírito Santo ir lá, sabe? É o Espírito Santo e não você que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Amém? Né? Hoje eu estava lendo um texto que a minha prima mora ali no Isis, a Lucilene. Não sei se tem alguém do Isis que mora lá, o Gabriel, não sei se o Gabriel conhece, Lucilene, a Lidiane. A Lucilene, ela escreveu um texto de 4 páginas, né, com argumentos, assim, uma linguagem bem acadêmica, ela é formada em letras, lê muito, minha prima. Ela escreveu um texto lá muito bacana, sobre fé e razão, né, falando da confiabilidade da Bíblia como um documento histórico, de Jesus, né, Jesus o ser histórico, Jesus, o Jesus mítico, né, quer dizer, sobrenatural que aparece na Bíblia. Ela fez um texto lá muito bacana, ela queria que eu desse uma opinião sobre aquilo, eu li o texto para ela, dei uns comentários, e ela queria mandar esse texto para um rapaz que ela conhece, né, que é historiador, professor de história. E ela está tentando evangelizar esse cara. Achei muito legal a dedicação dela, né? E ela fez uma pesquisa, ela colocou bibliografia no texto que ela fez, sabe? Ela fez um negócio muito legal. Aí eu falei, cara, é maravilhoso esse texto que você fez, manda para ele. Né? Não custa nada, você se esforçou para fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eu falei assim, mas você também tem que saber de uma coisa. Não é com o nosso argumento, não é com a nossa razão, não é com a nossa lógica, não é com, sabe, a nossa argumentação que a gente consegue convencer ninguém a crer em Deus. Precisa que o Espírito Santo vá lá, toque no coração, mostre para a pessoa o pecador que aquela pessoa é, né? Mostre para a pessoa que ela precisa se arrepender dos pecados, mostre para ela que ele é real, né? Mostre para ela que ela precisa crer em Deus para ser salvo. É o Espírito Santo que vai fazer a obra de conversão no coração da pessoa. Nós devemos pregar, nós devemos usar a razão, a lógica, a inteligência, tudo isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que o nosso alcance é limitado. E que se Deus não operar, não importa o quanto você fale bem, o quanto você seja inteligente, o quanto você seja conhecedor da Bíblia, você, com as suas palavras, não converte ninguém. Amém? Verdade isso ou não? Né? Então seja moderado, ao mesmo tempo que você é inteligente, né, você também é uma pessoa de fé, de ação. Segunda coisa que Paulo fala, suporte os sofrimentos. Quem gosta de sofrer, dá um glória a Deus. Misericórdia. Mas ficou na dúvida, e aí, do glória a Deus ou não deu? Né? Paulo fala assim, para ele suportar o sofrimento. A gente ninguém tem assim prazer em sofrer, ninguém é masoquista, né? Sabe, masoquista. Ninguém tem esse desejo de sofrimento. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa consciência. Quem quer morar no céu? Tem um caminho para chegar, esse caminho é apertado. É difícil. A porta é estreita. Você vai, sabe... Quem já brincou na escola de corredor polonês? Levanta a mão, rapaziada. Sei que quem já deu muita porrada no corredor polonês? Quem já tomou muita porrada? Eu lembro quando eu estudava aqui no Lote, terceiro ano do ensino médio, né? Acabou o intervalo, à noite, aquele bando desocupado. Aí eles formavam aquele corredor assim, né? Quando você chegava, subia a escada, chegava no corredor e via aquele monte de cara de um lado do corredor e do outro lado, você já sabia, né? Já se prepara, já tomar porrada. E aí, você tem duas coisas para fazer. Ou você não vai, espera o povo entrar na aula e toma uma advertência por causa disso, ou você corre, né? Mas porrada não tem como escapar.
E aí você vai passar no corredor, a molecada vai lá e desce a porrada. E você não tem nem como colocar a culpa em ninguém, porque é todo mundo te batendo, você nem vê. Se você for parar pra ver, sai de lá com o olho roxo, né? Não era assim? Então você abaixava a cabeça, se protegia do jeito que dava e passava. Sabe, no reino de Deus vai ser mais ou menos assim, desculpa te avisar, mas é corredor polonês. Você vai passar por um caminho estreito, apertado, o inimigo está de todos os lados, sabe, tentando te dar porrada, te acabar com você, mas você tem que, sabe, se prostrar diante de Deus, abaixar a cabeça e ir em frente. Amém? Então a gente precisa ter essa disposição para sofrer pelo Evangelho. Detalhe, né, que eu estava falando com o Tiago hoje, né, Tiago? Não é sofrer o sofrimento normal da vida. Às vezes a pessoa está sofrendo porque, pastor, estou passando mal luta, pastor, ora por mim. Você não sabe que o endemoniado do vizinho trocou a senha da internet? É uma perseguição, pastor. É o inimigo se levantando contra a minha vida. Não, irmão, né? Pastor, olha, cortar o gato lá de casa é um adversário mesmo, né? Irmão, não é. Ou então a pessoa fica desempregada e é o inimigo. Não, está todo mundo ficando desempregado. Ficou doente, é o inimigo. Pode ser que seja. Mas muitas vezes não, você que não se alimentou direito. Não se protegeu. Não usou máscara. Como o povo fala. Então, pode ser. Tem os sofrimentos que são normais da vida. Desses, irmãos, ninguém está imune. Não é porque você agora é crente que você tomou uma vacina contra sofrimento. Ufa, estou protegido, agora sou crente. Agora, olha, nem a luz corta lá em casa mais. Glória a Deus, sou crente. Né? Então você vai sofrer, vai ter boleto para pagar, vai ter vizinho chato, se cair, vai ralar o joelho do mesmo jeito. A quina da mesa vai estar esperando teu dedo mindinho todas as vezes que você passar por lá. Né? Faz parte da vida isso. O que Jesus fala sobre sofrimento, que Paulo fala sobre sofrimento, é o sofrimento por causa do Evangelho. É justamente esse sofrimento que não tem quase ninguém no Brasil, né, sofrendo. A gente está aqui, irmão, com a faca e o queijo na mão. A gente está aqui na Disneylandia do evangelismo. A gente está aqui no lugar mais tranquilo do mundo para ser crente. Não tem nenhum lugar no mundo mais suave, mais fácil para ser crente do que no Brasil. E ainda assim tem gente que acha que é difícil. A gente está aqui, ó, de porta aberta, com o microfone na mão, sabe, pregando para quem está aqui dentro, para quem está lá fora também. Todo mundo ouvindo o Evangelho. Ninguém aqui, sabe, alguém já foi te prender em casa porque você prega o Evangelho? Eu estava ouvindo esses dias o testemunho da Missões Portas Abertas. Eles têm um canal no YouTube, é um grupo de apoio aos cristãos perseguidos do mundo todo. Muito legal esse Missões Portas Abertas. E aí eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã que mora num país muçulmano e ela era cantora. Sabe aquela música meio árabe assim, sabe? Aquele ritmo lá árabe, né? Eu não sei cantar, mas eu sei que você já lembrou aí, né? Ela canta daquele jeito, muito bonita a voz dela, e ela é cristã num país onde o evangelho é proibido. Mulher num país muçulmano. Ela ia no meio da praça, ficava em pé lá e começava a pregar o evangelho. Até quando alguém viesse e mandasse ela parar. Algumas vezes vinha, mandava ela parar, dava bronca, batia nela. Outras vezes pegava ela, levava presa. Quando soltava ela voltava para a praça e pegava de novo. Ela entrava dentro do ônibus e pregava dentro do ônibus no lugar onde é proibido ser cristão. Essa mulher foi presa, foi torturada. Ela era trancada num container. Ela passou 32 meses presa num container. Num lugar que durante a noite passava abaixo de zero a temperatura, durante o dia às vezes dava mais de 50 graus. E aí de tempo em tempo vinha lá um soldado para espancar, depois jogava ela quase morta lá.
E ela não temia, sabe? A gente está aqui com toda a facilidade do mundo. A gente acha que é difícil sair na rua para falar de Jesus. A gente acha que é difícil, sabe, estar numa sala com 10 amigos e falar de Deus para os nossos amigos. A gente acha que é difícil falar de Jesus lá no nosso trabalho, ou então lá para meia dúzia de amigos na faculdade, na escola. A gente acha que alguém, sabe, deixar de curtir suas publicações é perseguição. Olha o nível de crente banana que a gente se tornou. A gente pode fazer muito mais pelo Evangelho. A gente pode suportar muito mais. A gente pode ser muito mais ousado. Como diz lá o autor de Hebreus, a gente ainda não resistiu até o sangue. Alguém aqui apanhou porque é discípulo de Jesus? Então você ainda não foi perseguido o suficiente. A gente tem que ter disposição para sofrer pelo Evangelho. Paulo fala também, faça a obra de um evangelista. Você não precisa ser evangelista para evangelizar, irmão. Você não precisa, eu tenho dom, chamado, ministério de evangelista, então por isso eu vou evangelizar. Não, você tem que ser um discípulo fiel a Jesus para evangelizar. Você tem que ser uma pessoa obediente a Jesus para evangelizar, só isso. Só isso. Mas não é este meu chamado, meu ministério. Quer um chamado maior do que ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações? Isso daqui é para todos. Amém? Eu vou acabar já. Eu sei que estou no horário aí, mas eu vou acabar já. Você não precisa, ser um evangelista para evangelizar. Quem você está tentando? Duas perguntinhas para você, para você pensar. Quem você está tentando ganhar para Jesus neste momento? Tem alguém que você está tentando ganhar para Jesus? Tem que ter. Se não tiver, tu está vivendo uma vida sem propósito no reino de Deus. Não tem ninguém que você está orando para essa pessoa, para que ela se converta? Tem que ter. Não tem ninguém que você está, mandando mensagem para ela, tentando ganhar essa pessoa para Jesus? Tem que ter, irmão, senão você está fora do propósito, do teu chamado, do teu ministério. Paulo não fala para Timóteo, se você for evangelista, faz uma obra de evangelista. Não, ele fala para ele, faça a obra de um evangelista. Paulo sabe que Timóteo era um pastor. Timóteo ele foi pastor na igreja de Éfeso. Mas ele fala para ele, faz a obra de um evangelista, cara. Prega para as pessoas, tenta ganhar almas, se esforce. Esse é o nosso chamado para todos. E aí ele acaba falando, essa é a primeira pergunta, se você está tentando ganhar alguém para Jesus. Segunda pergunta, você tem pregado o evangelho para pessoas que não são salvas ainda? Você está pregando, irmão? Você está pregando para alguém? No teu WhatsApp, no teu Facebook? Está pregando para alguém, onde você trabalha, na tua escola? Último, para a gente acabar aqui, queria já chamar o pessoal do louvor para a gente adorar a Deus. Paulo fala para ele no final, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério. Antes que você pense isso daí eu estou fazendo, eu estou ali fiel no meu ministério. Então, eu queria ler com você um texto. 2 Coríntios. Deixa-me achá-lo aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. Quem sabe aqui qual que é o seu ministério? Diga amém. Tá. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu o ministério da... Que é o principal
teu primeiro ministério. Não importa aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom fazendo, o teu ministério é reconciliação. Amém? E aí, versículo seguinte, ele explica o que é isso. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus confiou para você, irmão. Deus colocou em você o privilégio e a responsabilidade de pregar o Evangelho para aqueles que estão ao teu redor, para as pessoas que estão neste mundo. Versículo seguinte, 20, para a gente encerrar. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. Amém? Esse é o nosso chamado, reconciliar pessoas com Deus. Deus quer que você seja fiel nesse chamado. Se você tiver sucesso em todas as outras coisas, mas falhar nisso, você falhou no principal. Eu não prego porque eu sou bom pregador, eu sei que eu não sou. Eu não evangelizo porque eu sou evangelista. Eu morro de medo de evangelizar. Eu vou tremendo, né? Pelo menos no começo, depois eu me solto. Mas eu faço porque eu quero ser obediente ao meu Deus. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu faço porque eu entendo que Deus chamou cada um de nós para pregar o Evangelho. Deus chamou cada um de nós para ganhar almas. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso ministério, reconciliar pessoas com Deus. Não há nada que seja mais importante que isso. Não há nenhuma outra prioridade antes disso. Deus te deu tudo o que você precisa, sabe? Se coloca de pé no seu lugar. Talvez você esteja pensando aí, pastor, mas eu não tenho, sabe, as características, a qualidade, o conhecimento para fazer isso. Não é verdade. Se você entregou sua vida para Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo ele está aí. E o Espírito Santo te capacita a fazer todas essas coisas. Mas para que você possa ver o Espírito Santo agindo em você, você precisa tomar um passo de fé, sabe? Você precisa ir até aqueles que precisam ouvir a palavra. Você precisa pregar a palavra. Como um agricultor que lança a semente, sabe? Na esperança de que algumas daquelas sementes vão germinar, vão brotar e vão dar frutos. Glória a Deus. E quanto mais ele semear, mais sementes vão germinar, mais frutos ele vai colher. Que a gente possa ser assim também, amém? Feche os teus olhos, deixa eu orar com você, vamos orar por isso. Que Deus possa nos preparar para esse ministério, que Deus possa levantar aqui muitas pessoas que pregam o Evangelho nas suas casas, muitas pessoas que pregam o Evangelho nas ruas, muitas pessoas que pregam o Evangelho no seu ambiente de trabalho e de estudo. Que Deus possa arrancar literalmente da nossa vida, da nossa mente, todo medo, todo receio, toda incredulidade. Que Deus possa derramar o Espírito Santo, como diz lá em Romanos, possa derramar o amor de Deus nos nossos corações. Porque o amor de Deus ele lança fora todo medo das nossas vidas.